Então tá, gurizada, vamos começar. Primeiro de tudo, sejam bem-vindos à nossa segunda aula aí do minicurso de pré-cálculo pré-física do PET. Queria fazer um agradecimento especial a vocês que vieram na segunda aula e que vão vir na terceira. Isso é sinal de que vocês estão gostando do nosso conteúdo aí, né? Provavelmente a gente vai ter um número menor de pessoas hoje, o que é muito comum, tá? Então, reforço o meu agradecimento a vocês que vieram nessa segunda aula e que espero que vocês venham na terceira também. Vou compartilhar minha tela aqui e vamos começar com a aula então. Tá vendo minha tela aí, Eduardo? Sim, tudo E ok. aqui, tudo certo? Uhum. Tá. Então é o seguinte, gurizada, hoje nós vamos dar uma olhada em alguns conteúdos mais da física, mas inevitavelmente nós vamos falar de coisas da matemática também, e vamos começar puxando o último conteúdo que a Rafaela trabalhou com vocês lá, na aula de segunda, que foi funções, né? Como é que a gente trabalha a questão de funções aí na física, tá? E, consequentemente, com isso a gente vai trabalhar o resto dos conteúdos, tá? Eu vou trabalhar esses 3 primeiros aqui, e depois a Eduarda vai trabalhar esses 2 últimos aqui. Então, vamos lá. Então, a Rafaela falou lá com vocês que quando a gente tem duas quantidades y e x, a gente consegue relacionar elas por meio de uma função de x, né? Então, a gente vem aqui e escreve que y é igual a uma função de x, tá? De antemão, já vou fazer uma simplificação aqui, tá? Reparem que aqui eu estou lidando com 3 letras, né? Y, F e X, né? E a gente faz isso porque a gente está toda hora falando de função, né? Função, 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 F, 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 F. Então a gente tende a usar esse F aqui, tá? Mas na verdade isso aqui não é necessário, tá? Eu vou abrir mão desse F aqui e eu vou escrever simplesmente que Y é igual a Y dx. Quando eu faço isso, eu estou escrevendo exatamente a mesma coisa, tá? Estou dizendo que y é uma coisa que depende de x, tá? E eu só vou suprimir esse f para, em vez de eu ter que lidar com 3 letras, eu lidar só com 2, tá? Bom, então deixa eu me livrar disso aqui. Mas tenha em mente que significa exatamente a mesma coisa, que y é uma função de x. Tá, então, por que a gente trabalha com funções? Por que a gente usa funções matemáticas na física e na engenharia, tá? A gente faz isso para representar fenômenos ou eventos que ocorrem na natureza, tá? Por exemplo, imagina que eu quero relacionar a bateria do meu celular com a passagem do tempo, tá? Reparem aqui que só de eu estar falando em bateria e tempo, eu já puxei 2 outras letras para me referir a essas palavras. Então, eu peguei B para me referenciar à bateria e T para falar de tempo, tá? Isso é muito comum, se acostumem com isso daqui para frente, vocês não vão ficar só mexendo com Y e X, vocês vão se acostumar a mexer com letras de vários alfabetos aí, o alfabeto nosso, o alfabeto grego, um monte de letra, e se acostumem a ver letra para lá e para cá. Mas enfim, como eu quero relacionar a bateria do meu celular com o tempo, eu poderia escrever algo do tipo assim, ó, que a bateria é uma função do tempo, tá? Então aqui eu usei o B para me referenciar à bateria e o T para me referenciar ao tempo. Eu não precisaria necessariamente escrever isso aqui. Eu poderia escrever assim, ó, por exemplo. Eu poderia escrever por extenso. Bateria é igual a uma função do tempo, até mesmo bateria do celular, né? Mas tu concorda comigo que se eu escrever isso aqui, se eu escrever por extenso, toda vez que eu for reescrever minha equação em outro lugar, ou for fazer conta com ela, eu vou ter que escrever bateria do celular, tá? E isso aí vai ficar muito pesado. Imagina eu ter que escrever bateria do celular para lá, bateria do celular para cá. Então, eu sintetizo toda essa informação usando uma única letra. E eu já aproveito e já uso a letra que diretamente me remete àquilo que eu estou falando. Então, se eu estou falando de bateria, eu já tendo a usar a letra B, tá? De uma maneira geral, essas essas coisas, essas letras que a gente usa, Y, X, B, T, elas vão representar, então, quantidades, vão representar grandezas na natureza, tá? Então, por exemplo, no caso ali da bateria do celular, o B representa a bateria, que é uma quantidade, e o T representa o tempo, que é uma outra quantidade. A gente
sempre a gente gostaria sempre que essas quantidades que a gente for trabalhar sejam, perceptíveis, sejam observáveis, que a gente possa ver, possa sentir, possa interagir, né. No caso da bateria do celular, eu consigo fazer isso, né, eu pego a tela do celular, olho lá e tá lá o númerozinho que representa a bateria do celular, né. Tempo também, de certa forma, a gente pode acionar um cronômetro e ficar vendo ali o tempo passar, né. Mas vai ser muito comum também a gente invocar, até mesmo criar certas quantidades que são abstratas, que elas não têm uma identificação direta na natureza, e a gente só consegue trabalhar com elas indiretamente, tá. Então, por exemplo, lá na termodinâmica, nós temos uma quantidade que é a entropia, tá, que a gente geralmente usa a letra S para se referenciar a ela. E a entropia não é uma coisa que eu posso ver, sentir, tocar, sequer medir. Eu posso calcular por meio justamente de uma função matemática, mas eu não consigo, medir, interagir com a entropia, tá. Um outro exemplo é a energia. A energia é uma quantidade que a gente invoca, tá, mas que eu não consigo ver, tocar, sentir, manipular a energia. Eu posso fazer isso indiretamente, mas eu não tenho um instrumento para efetivamente, medir a energia de alguma coisa, tá. Bom, mas vamos lá. Então, imagina que eu tenho 2 quantidades, y e x, e aí eu quero construir uma função de x, né, eu quero escrever y igual a uma y dx. Como é que eu faço isso, tá? Por onde eu começo para escrever essa tal de y dx, tá? Existem várias técnicas, tá, vários procedimentos, um deles inclusive a Rafaela falou com vocês lá na aula dela, que é, por exemplo, construir um gráfico, tá? Então imagina que eu quero construir um gráfico aqui, me perdoem essa linha reta, né, muito reta, e aqui eu vou colocar os valores de x e aqui os valores de y. E aí, para diferentes valores de x, eu analiso quais são os valores correspondentes de y, né. Então eu analiso o comportamento de y em função de valores de x. E aí, eu vejo qual é a cara desse gráfico, né. Então, por exemplo, poderia ser uma linha reta, ou poderia ser uma parábola, uma coisa assim, né, ou sei lá, uma função exponencial aqui, né, que cresce muito rápido. E aí, por exemplo, se fosse uma reta, eu sei representar matematicamente uma reta. Eu sei que uma reta é algo do tipo assim, né, uma constante vezes x mais um certo parâmetro, tá. Eu posso também, tentar construir uma relação entre y e x fazendo uso de um princípio ou de uma lei física, de um postulado da física, das leis da natureza. Por exemplo, imagina que eu estou segurando uma bola aqui, tá, ou um objeto qualquer, tá, e esse objeto está, numa certa altura h. Quando eu solto esse objeto, ele começa a cair, e para cada altura aqui, esse objeto tem uma velocidade. De tal maneira que eu posso tentar exprimir a relação entre a velocidade e a altura desse objeto, né. Então eu posso, tentar estabelecer uma função matemática da velocidade em função da altura. Aqui eu usei o h, porque, eh, tem a ver com o height, né, que é a altura em inglês, tá, só por isso. Para fazer isso, eu lanço mão do princípio da conservação da energia. O princípio da conservação da energia me permite estabelecer uma relação, uma função matemática entre a velocidade de queda do objeto e a altura, tá? Bom, mas vamos supor que eu não consiga criar um gráfico, eu não consiga lançar mão de um postulado, uma lei, para criar uma relação entre y e x. Como é que eu faço, então? Como é que eu construo uma função matemática de y em função de x, sem poder criar um gráfico, sem poder lançar mão de uma lei física? Bom, existem algumas técnicas e eu vou ensinar para vocês a primeira tentativa do físico, a primeira tentativa do engenheiro para fazer isso. A primeira tentativa do físico e do engenheiro é tentar dizer se y e x são grandezas direta ou inversamente proporcionais. E o que isso quer dizer? Quando duas quantidades são diretamente proporcionais, significa dizer que, na medida que uma aumenta, uma cresce de valor, a outra também cresce. E vice-versa. Quando uma diminui o seu valor, a outra
também diminui, tá? Por isso que a gente diz que elas são diretamente relacionadas. Na medida que uma cresce, a outra cresce. Na medida que uma diminui, a outra diminui. Um exemplo. Imaginem que eu pego o meu celular aqui e coloco ele carregar na tomada, né? A partir do momento que eu faço isso, eu sei que a bateria do meu celular, conforme vai passando o tempo, né, conforme eu vou tendo a passagem do tempo, esse símbolo representa a variação, né, passagem do tempo, eu sei que na medida que o tempo passa, então 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 1 minuto, meia hora, 1 hora, eu sei que na medida que o tempo cresce, a bateria do meu celular também cresce, tá? Então eu poderia dizer que a bateria do meu celular é proporcional à passagem do tempo. E como é que eu escrevo isso? Eu escrevo isso da seguinte maneira: B é proporcional a delta T. Reparem aqui que eu acabei de inserir um símbolo para sintetizar uma frase, né, que é proporcional a. Então eu leio tudo isso aqui como B é proporcional a delta T. É isso que significa esse símbolo, essa letra grega aí, alfa, tá? Vou dar um segundo exemplo, que é um pouquinho mais voltado para a física, de duas quantidades ah, diretamente proporcionais, tá? Então, de maneira geral, quando eu tenho duas quantidades diretamente proporcionais, vou deixar anotado aqui no cantinho. Pô, minha letra tá feia hoje, hein? Eu escrevo que y é proporcional a x, tá? Um exemplo mais para física, então. Imagina que a tua casa tem o seguinte formato aqui, ó, tá? Tu tem uma parede aqui, tá? Então aqui nós temos uma parede, e essa parede separa a tua cozinha e a tua sala, tá? Então aqui na sala tu tem um sofá, né, esse meu lindo sofá aqui, e aqui na cozinha tu tem um fogão que tu tá fazendo comida ali, né, tu tá esquentando, por exemplo, água numa panela, tá? Bom, essa parede, ela tem uma certa largura L, que eu vou falar depois, e aí a cozinha tá mais quente que a sala, porque eu tô cozinhando lá na cozinha. Então a cozinha tem uma certa temperatura TC, né, que eu usei esse C para dizer que eu tô falando da cozinha, e a sala tem uma temperatura T da sala. O fato de haver uma diferença de temperatura entre dois ambientes vai culminar num fluxo de energia térmica, que a gente chama de calor, da região de maior temperatura para menor temperatura, para de menor temperatura. Nesse caso, da cozinha para a sala, tá? Então, da cozinha para a sala vai haver um fluxo de energia térmica que a gente chama de calor, tá? Esse fluxo eu vou representar pela letra F, e quem vai mediar esse fluxo é a parede. A parede é quem vai ditar o ritmo com que isso vai acontecer. E a gente sabe da experiência que esse fluxo de energia, ele é diretamente proporcional à diferença de temperatura entre as duas regiões, tá? A diferença de temperatura aqui é simplesmente a diferença entre a temperatura da cozinha e a temperatura da sala, tá? Então, se a cozinha está muito quente e a sala bem fria, esse fluxo de energia, essa energia em trânsito da cozinha para a sala vai ser maior, tá? E se a diferença entre essas duas regiões não for tão grande, então esse fluxo não vai ser tão intenso. Eu vou segurar essa informação aqui, porque depois eu vou voltar para ela, tá? Então vou deixar ela no cantinho aqui, vou segurar esse desenho aqui. Tá. Então eu posso ter uma quantidade y e uma quantidade x que são diretamente proporcionais. Mas eu também poderia ter o caso contrário, tá? Eu poderia ter o caso em que y e x são inversamente proporcionais. E o que que isso quer dizer? Quando duas quantidades são inversamente proporcionais, na medida que uma cresce, a outra diminui, tá? Então, por exemplo, se x aumenta de valor, y diminui de valor. E vice-versa, se x diminui, y aumenta. Como o próprio nome sugere, elas são grandezas inversamente proporcionais. Elas têm comportamentos inversos, tá? Nesse mesmo exemplo aqui que eu estava trazendo para vocês, a gente consegue perceber da experiência também que esse fluxo de energia F, ele é inversamente proporcional
a largura da parede. Isso é, de certa forma, até intuitivo, né? Porque se eu tenho uma parede grossa, tá? Uma parede com uma largura grande, essa energia que está transitando da cozinha para a sala, ela precisa percorrer um caminho comprido, um caminho longo, né? Então esse fluxo de energia é menos intenso. Por outro lado, se a largura da parede é pequena, ou seja, se a parede é fina, esse fluxo de energia tem que ser mais intenso, né? Porque essa energia que está transitando, ela vai percorrer um caminho muito pequeno. Então esse fluxo vai ser intenso, tá? Então, F, fluxo de energia, e a largura são inversamente proporcionais. E como é que eu escrevo isso, né? Eu escrevo assim, ó, que F é proporcional a 1 sobre L. E tu me pergunta: "Matheus, por que que tu fez isso? Por que que tu não escreveu, sei lá, assim, F e aí inventou um outro símbolo aqui, ó, para dizer que é inversamente proporcional?". Bom, porque aí eu só estaria complicando a vida, né. Eu estaria inventando um segundo símbolo, sendo que na verdade eu posso manter o símbolo que eu já inventei e escrever matematicamente o inverso de L, tá. Quando eu escrevo assim, 1 sobre uma quantidade, eu estou escrevendo o inverso daquela quantidade. Então isso aqui é o inverso da largura, tá. Vou segurar essa informação aqui também, que mais tarde também vou voltar para cá. Então, de maneira geral, quando eu tenho duas quantidades inversamente proporcionais, y e x, eu escrevo assim, quando elas são inversamente proporcionais, eu escrevo que y é proporcional a 1 sobre x. Esse é o primeiro passo para eu tentar construir uma função y igual y de x, tá? Mas reparem que se eu escrevo, por exemplo, assim, ó, y é igual, y é proporcional a x, isso aqui não está completo, né? Reparem que aqui eu tenho um sinal de igual, tá? E aqui eu tenho um sinal de proporção. E isso são coisas diferentes, tá? Como é que a gente pode ver isso? Imagina que para um certo valor de x, essa y de x assume um certo valor, sei lá, por exemplo, 2, tá? Então a y de x tem valor 2. Aqui eu tenho um sinal de igualdade, tá? Então 2 só pode ser igual a 2, tá? Não faria sentido eu dizer que, por exemplo, 2 é igual, sei lá, a 3, né? Não faria sentido. Por outro lado, quando eu venho aqui para baixo, se, por exemplo, o valor de x é 2, dizer que y é proporcional a x não me garante que. Isso aqui não quer dizer que se x for 2, y é 2, tá? Y vai ser proporcional a 2, poderia ser 4, 8, 20, 1000, mas não necessariamente é 2, tá? Então, essa relação, ela não me permite estabelecer uma igualdade entre essas duas coisas, tá? Então, eu preciso dar um passo à frente, tá? Eu vou dar um exemplo mais da física para simplificar isso, que é o caso do chuveiro. O chuveiro, ele tem uma certa potência, e a gente sabe que essa potência do chuveiro, ela é uma função da tensão da rede, tá? Em particular, a gente sabe que a potência do chuveiro é proporcional à tensão da rede, tá? Então, se, por exemplo, a tensão lá da tua casa é 110 volts, isso não quer dizer que a potência do teu chuveiro também vai ser numericamente 110, tá? Na verdade, em geral, para tensões 110, a potência do chuveiro é geralmente aí 4.000 watts, né? Então, vejam que aqui eu tenho 110 e aqui eu tenho 4.000, tá? E esse símbolo de proporcional não, não estabelece essa relação, eu não consigo ver essa relação só com esse símbolo de proporcional, tá? E no caso de tensões 220, geralmente aí a potência do chuveiro é de 8.000 watts por aí, tá? Então, eu preciso dar um passo à frente, tá? E qual é esse passo à frente? Eu preciso substituir esse sinal de proporcional pelo sinal de igual, tá? E como é que eu faço isso? Eu faço isso escrevendo o seguinte: y é igual, e aí eu considero a existência de um número que está multiplicando a outra quantidade, x, tá? Esse é o passo que eu preciso dar para vir daqui para cá. Reparem que eu troquei o sinal de proporcional pelo sinal de igual, e aí eu considerei a existência de um número multiplicando o valor de x, tá? Esse c aqui é o que a gente chama de constante de proporcionalidade. Eu não vou escrever tudo isso, tá? Mas o que esse c está fazendo aqui?
esse C vai ser, para um matemático, ele é um número, tá? Que vai ajustar a relação entre y e x, vai tornar ela exata, tá? Então, lá no caso da potência do chuveiro, eu poderia, como eu sei que a potência é proporcional à tensão, eu poderia escrever algo assim, que P é igual a uma constante vezes a tensão da rede elétrica, tá? Então, imagina lá que a tensão que está na tua rede elétrica é 100, eu não vou usar 110 porque vai complicar minha vida, tá? E a potência correspondente a essa tensão é 4.000 watts. Só de eu saber isso, eu consigo determinar o valor desse número aqui, tá? Porque aqui eu tenho 100 e aqui eu tenho 4.000. Então, o valor dessa constante C, ela tem que ser tal que o número vezes 100 me retorne 4.000, tá? E eu consigo identificar diretamente que esse valor tem que ser 40, tá? Então, só aí eu já consegui determinar o valor desse número. Para uma certa situação, esse número vai ser sempre o mesmo. E é por isso que a gente chama ele de constante. Ele não muda, tá? Aqui eu escrevi o caso em que eu tenho uma relação de proporção direta entre y e x, né? Mas, se eu tivesse uma relação de proporção inversa, eu ia escrever assim, y igual a c dividido por x. Tá certo? Então, esse aqui é o passo que eu tenho que dar para construir a primeira tentativa de fazer uma função matemática de y em função de x. Isso aqui viria a ser a minha y dx. Tá? Para finalizar a minha parte, a gente tem que conversar um pouquinho sobre o significado dessa constante aí que eu introduzi, essa constante c. Tá? Como eu já disse para vocês, para um matemático, essa constante vai ser simplesmente um número. Tá? Mas para um físico e para um engenheiro, ela vai ser, além de um número, ela vai ter que ter uma interpretação física, tá? E é por isso que o físico e o engenheiro chamam essa constante C de constante física, porque ela, além de ser constante, ela vai ter que ter uma interpretação. Se eu não consigo compreender o significado dessa constante, eu estou infeliz. Porque imagina só, eu estou querendo estabelecer uma relação entre uma quantidade y e uma quantidade x, e para fazer isso eu estou invocando uma terceira, e não faz sentido eu invocar essa terceira e não me preocupar com o que ela significa. Então, eu quero saber, é do meu interesse, enquanto físico, enquanto engenheiro, saber o significado dessa constante. Para eu descobrir o significado dessa constante, eu preciso pensar. Eu preciso olhar para a situação que eu estou analisando e tentar dar uma interpretação para ela. Tá? De maneira geral, isso não é tão fácil, tá? Mas né, dá para fazer, dá para fazer. No caso da potência lá do chuveiro que eu estava falando, né? Essa constante, ela é a corrente que passa no chuveiro, que a gente geralmente representa pela letra I, tá? Então, no caso aqui, eu tenho a potência do chuveiro, a tensão elétrica, e a constante de proporcionalidade, que ajusta numericamente a relação entre a potência e a tensão, é a corrente... Matheus, Oi, a tua tela parou de compartilhar. faz tempo? Não, agora. Ah, tá. Deixa eu compartilhar de novo. Ué, que bugado. Ainda bem que eu já estava acabando. Voltou? Voltou. Tá. Isso aí. Então, no caso da potência e da tensão, a constante é a corrente que passa no resistor. Vou finalizar a minha parte escrevendo, completando a equação que representa esse fenômeno aqui, né, do calor que flui de uma região para outra. O fluxo de calor que flui de uma região para outra é igual a uma constante K, eu vou representar pela letra K, porque é a letra que a gente costuma usar, e aí eu vou sintetizar essas duas informações aqui, tá? Então eu sei que o fluxo é diretamente proporcional à diferença de temperatura e é inversamente proporcional à largura. Esta é a equação matemática, a função matemática que representa esse fenômeno ali, tá? A interpretação que a gente dá para essa constante aqui, essa constante K, a gente chama essa constante K de condutividade térmica, tá? E tem razão para isso. Reparem que, vamos supor que para uma certa parede, essa constante tem um valor, sei lá, tem um valor aí 10, tá?
E aí a diferença, vamos supor que a diferença de temperatura seja de 10 graus Celsius, tá? Então, por exemplo, a cozinha está a 30 graus e a sala está a 20. Então a diferença é 10. E a grossura da parede é 1 metro. Para essas condições, reparem que o fluxo de energia, né, quanta energia está transitando de uma região para outra, é 10 vezes 10 dividido por 1. Então, é 100. Agora vamos imaginar que eu estivesse falando de outra parede, tá? Então aqui antes eu tinha uma parede, sei lá, uma parede de concreto, e agora na tua casa aí a parede não é de concreto, ela é, sei lá, de madeira, tá? E aí o valor dessa constante, ela mudou, porque eu estou falando de um outro material, e vamos supor que agora ela seja 50, tá? A diferença de temperatura continua sendo 10 graus Celsius e a grossura da parede é 1 metro. Reparem que agora o fluxo de energia é 50 vezes 10 dividido por 1, então é 500, tá? Então reparem que na medida em que essa constante tem um valor maior, o fluxo de energia também é maior, tá? Então é como se essa constante ela ditasse a proporção em que esse fluxo de calor está se dando. Né? Na medida em que ela é maior, o fluxo de calor também é maior. Por isso que a gente diz, por isso que a gente chama ela de condutividade térmica, né? Porque ela diz o quão bem essa parede conduz essa energia térmica que está em trânsito. E a gente atribui essa condutividade à parede, né? É a parede que tem uma condutividade. De modo que se eu mudasse a parede, as características da parede, eu mudaria, respectivamente, esse valor de K. Aí tu pode me dizer assim, bom, tá, mas isso aqui, né, essa relação que tu propôs aqui, y igual uma constante vezes x, vai funcionar? Nem sempre, tá? Nem sempre. Às vezes, a coisa vai ser mais complicada. Por exemplo, eu posso ter um expoente aqui, eu posso ter mais um termo aqui, ou a função pode ser uma outra coisa mais feia, tá? Mas a primeira tentativa do físico e do engenheiro é tentar fazer isso aqui. Se tu tentar fazer isso aqui e conseguir, tu tá feliz da vida. Essa aqui é a relação mais simples possível que tu pode ter. Bom, da minha parte é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, é só mandar no chat aí. E senão eu passo a palavra aí para Eduardo. Nenhuma. Bom, então eu vou começar aqui. Eu acredito que você esteja enxergando tudo bem, né? Tudo certinho, qualquer coisa me avisem. Meu nome é Eduarda, eu estou no 8º semestre de Física Bacharelado e faço parte do PET Física desde o finalzinho de 2018, tá, gente? Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre unidades e medidas. Esse conteúdo ele vai ser bem inicial, né? É mais uma revisão lá no ensino médio, mas ele é fundamental, tá, para vocês irem bem durante o curso, especialmente no começo, visto que unidades de medida e notação científica, que a gente também vai ver, que é o próximo tópico, são uma das principais causas de erros em provas, assim, questão de desatenção, não é nem por não saber, mas por desatenção, tá, gente? Então eu queria começar o conteúdo dando uma pergunta bem direta para vocês, que é o que é medir? Vamos supor que a gente não conhecesse o metro, nem o centímetro, nem nada, e a gente quisesse medir, por exemplo, essa caneta aqui, tá? Uma forma da gente medir essa caneta, sem conhecer o metro e o centímetro, sem ter uma régua, né? Seria a gente utilizar um padrão. Por exemplo, o meu polegar. Eu podia contar quantos polegares cabem aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, aproximadamente uns 10, 11 polegares. Então, o que eu estou fazendo para medir isso daqui sem ter um conhecimento que a gente tem hoje? Basicamente, eu estou comparando com um padrão, tá, gente? E isso é medir. Tanto é que o metro, o segundo, o quilograma, são grandezas que foram inventadas, elas foram definidas ao longo do tempo e não existiam, não é uma coisa que sempre existiu, sabe? Antigamente o pessoal utilizava o próprio corpo como unidade de medida. Tipo, o próprio polegar, que é a polegada, a jarda também, né, que é a ponta do meu nariz até a ponta do meu polegar, o pé também era muito utilizado. Aí tu pode se perguntar, tá, mas o pé de quem? O polegar de quem? De quem tá medindo. Então tu não tem nenhuma precisão nisso, porque eu posso medir aqui, vai dar tantas polegadas, tu pode medir aí, vai dar tantas polegadas. E esse método, então, não era nada preciso. E ao longo do tempo acabou se vendo a necessidade de um maior grau de precisão. E foi aí que ocorreram diversas conferências gerais de pesos e medidas, e elas ocorrem até hoje, ao longo dos anos, em que
são discutidas as unidades de medidas padrões, tá? E que unidades são essas? Tem várias, tá, gente? Eu trouxe aqui as mais voltadas para... Tem 7, né, se eu não me engano. Eu trouxe aqui as voltadas para... que são utilizadas na física 1, tá? Que vocês vão ver muito. A unidade metro, né, em distância, o quilograma para a grandeza massa e o segundo para a grandeza tempo, tá? Então, são conhecidas como MKS, essas unidades, o metro, o K de quilograma e o S de segundo. E são chamadas de unidades padrões. Mas aí, se vocês tiverem interesse, né, existem mais unidades padrões, como, por exemplo, a candela, da intensidade luminosa, o mol, o que mais? O ampere, da corrente elétrica. Só que eu vou focar aqui mais no que vocês vão ver nesse semestre, entendeu? Aí aqui, ó, pessoal, eu trouxe essa tabelinha, vocês encontram ela lá. Provavelmente muitos professores de vocês vão usar o Halliday, isso aqui tá lá no primeiro capítulo. E aqui vocês conseguem ver o símbolo, né, que vocês já devem ter visto, com certeza, no ensino médio, do metro, o Mzinho, o segundo, o Szinho e o quilograma, o Kg. Eu só queria enfatizar aqui que o K é minúsculo, tá? Tem muita gente que escreve o K do quilograma maiúsculo. É minúsculo. Essas aqui são as unidades padrões da mecânica. Além dessas unidades padrões, eu espero que vocês estejam enxergando aí, eu escrevendo em vermelho, se não estiverem, dão um aviso. A gente tem as unidades derivadas, que são as unidades que derivam dessas unidades padrões. Eu vou colocar aqui, entre colchetes, a velocidade, porque eu estou interessada, esses colchetes significa que eu estou interessada na unidade da grandeza da velocidade. Eu não estou interessada que a velocidade é o deslocamento dividido por um intervalo de tempo. Eu estou interessada em como ela é... qual que é a unidade dessa grandeza, que no caso é o metro por segundo, né, pessoal? O que mais a gente tem? A gente tem a aceleração, que é metro por segundo ao quadrado. E se vocês observarem, ó, aqui a gente está usando tudo o MKS, ó. São derivadas do metro do segundo quilograma. Aqui a gente tem o metro dividido por segundo, o metro por segundo ao quadrado. E não vamos parar por aí, né? Depois lá, não vamos ficar só na cinemática. Lá na dinâmica, vocês vão ver a força resultante, por exemplo, né, que é dada pela massa vezes a aceleração, a massa no Sistema Internacional em quilograma, a aceleração em metro por segundo ao quadrado. O que mais? Energia. Energia, pessoal, para quem não lembra, vamos pegar a energia cinética, mv ao quadrado sobre 2, tá? Massa, quilograma. V ao quadrado, V, né, é metro por segundo, ao quadrado, vamos colocar o quadrado aqui. E por aí vai, tá, gente? Então, tem basicamente quase todas as grandezas, e quando eu digo grandeza, é tudo que tu pode medir, velocidade, força, energia, né, e aceleração, aqui que eu dei como exemplo, vão ter unidades que vão ser derivadas dessas unidades fundamentais, tá? Do sistema MKS. Metro, segundo e quilograma. Bom, eu trouxe também aqui outra tabelinha presente lá no Halliday, que é sobre os prefixos. Então, o prefixo, basicamente, ele é utilizado quando tu tem um número muito grande ou muito pequeno, e daí tu não precisa ficar escrevendo, sabe? Tipo, tu não precisa ficar colocando um monte de zero. Que nem eu imagino que a maioria de vocês já deva ter visto lá no ensino médio, né? Que 1000 metros é igual a 1 quilômetro. Tá? Aí, basicamente, se tu tiver, né, 1000 metros numa conta, tu pode converter tudo, fazer toda a conta em quilômetros, né? Óbvio que tu tem que cuidar as unidades de medida, para, nesse caso, converter tudo para quilômetros. E daí tu não precisa ficar colocando esses 3 zeros no final, tá? E o quilômetro nada mais é, o K, nada mais é do que o nosso prefixo, tá? E ele é representado aqui, ó. Deixa eu ver, aqui, ó, K. Quilo. Vezes 10 na 3, tá? Que representa esses 3 zeros aqui, tá, gente? Bom, a gente tem aqui, ó, o centímetro, por exemplo, né, que é 10 a menos 2, o prefixo cent. O mega, que é 10 a 6, temos o megahertz, lá que vocês vão ver mais pra frente. Unidade de frequência, o gigahertz também. E aí a gente tem aqui descendo, ó. E muita gente se confunde quando cai isso aqui na prova. Às vezes nem sempre o seu professor vai te dar, né, uma tabelinha mostrando. Aí tu pode decorar assim, ó, isso aqui, ó. Tu tem menos 3 aqui, e aqui só vai descendo, ó, de 3 em 3. Menos 6, menos 9, menos 12. Então, tu já estabelece um padrão. Menos 3, menos 6, menos 9, menos 12. E daí tu pode ficar repetindo milimicro, nanopico. Se tu ficar repetindo isso aqui, tu vai decorar, assim, a questão de 7 vezes repetindo, sabe?
E é só você lembrar que milli é 10 a menos 3. E como eles vão diminuindo, o expoente vai diminuindo de 3 em 3 unidades, o micro vai ser menos 6, o nano vai ser menos 9 e o pico menos 12, tá? Uma vez eu vi uma aula, o professor falou isso, ficou na minha cabeça e eu achei muito útil. Aí, a gente usa também, né, um símbolo para cada prefixo. Então, o Gzão aqui, esse daqui ó, é um que aparece muito, o micro, né? O K a gente já conhece, né? O nano também. Bom, pessoal, vamos passando adiante que a gente vai fazer uns exemplos depois, tá? Com prefixos. E outro tópico muito importante é a conversão de unidades, né? Muito comum tu ter numa prova a questão, bem, com uma unidade tu tem que converter para outra. E existem 3 formas da gente fazer isso. A primeira delas é a regra de 3, né? Que todo mundo já viu. A segunda é o método da unidade e o método do prefixo. Vocês podem perguntar, tá, mas eu preciso saber 3 formas diferentes de fazer a mesma coisa? Não, né? Honestamente, não, tu não precisa. Mas é muito difícil que tu vai chegar no fim do teu curso ainda usando regra de 3, sabe? Eu sinceramente, eu não conheço quem faça isso, mas se tu se sente confortável, tu pode ver como os outros métodos podem facilitar a tua vida, tá bom? Então vamos lá, fazer uns exemplinhos e ver qual que é a diferença desses métodos. Vamos começar aqui ó, com a regra de 3. E essa questão está pedindo para a gente converter 300 metros para quilômetros. Então, lá no ensino médio, geralmente a gente faz isso aqui, né? A gente sabe que 1.000 metros equivale a 1 km. E a gente quer saber quantos equivalem 300 metros a x. Aí a gente faz aqui a multiplicação cruzada, né? Daí nós vamos ter 1.000 vezes x igual a 300 vezes 1, que é 300. Passa dividindo lá, 300 dividido por 1.000. Corta. Opa, esse último aqui não. Tá? E daí tu vai ter que isso aqui vai ser 0,3 km. Ok? Imagino que a maioria já conhece esse método, né? Eu fiz aqui só se alguém não lembra, assim, para dar uma recapitulada. Só que isso aqui, ó, vocês vão ver como vai ser muito mais rápido pelo método da unidade, tá? Bom, antes de fazer esse exemplinho, é o mesmo exemplo. Antes de nós fazer esse exemplo, eu quero relembrar vocês de uma coisa. A gente sabe que 1.000 metros é igual a 1 km, certo? Então, se eu falar para vocês, sei lá, a padaria fica 1.000 metros da minha casa. E se eu falar para vocês, a padaria fica 1 quilômetro da minha casa, isso é a mesma coisa. E a gente já sabe que quando a gente divide uma coisa por ela mesma, o resultado dá 1, certo? Se eu dividir A por A, 3 por 3, o resultado sempre vai dar 1. Então, a gente pode chegar a 2 conclusões aqui, ó. Que 1.000 metros dividido por 1 km é igual a 1. E também que 1 km dividido por 1.000 metros também é igual a 1, tá? Aí assim, ó, pessoal, eu não tô dizendo aqui que 1.000 dividido por 1 é igual a 1. Eu tô levando em consideração a unidade. Eu tô falando que 1.000 metros dividido por 1 quilômetro é igual a 1, tá? Isso é diferente de tu fazer fazer essa fração aqui sem unidade, tá? Tanto é que é o método da unidade, né? O nome desse método aqui. Ok. Aí se a gente fosse fazer aqui, ó, eu quero converter 300 metros para quilômetro, né? Se eu fizer 300 metros multiplicado por 1, continua sendo 300 metros. E a gente sabe que essas duas frações aqui valem 1. Então, eu vou multiplicar por uma dessas frações. Aí vocês podem me perguntar assim, mas por qual fração eu vou multiplicar? Vai depender de que grandeza tu quer, de que unidade tu quer eliminar e qual unidade tu quer manter. No nosso caso aqui, ó, a gente quer eliminar o metro, né? Quer passar de metro para quilômetro. Então, tu vai ter que colocar o metro aqui embaixo e o quilômetro aqui em cima da nossa fração. Tá? Aí 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Entendido isso aqui, pessoal? Isso aqui é 1, tá? Isso aqui é igual a 1. Eu multiplicar esse 300 por isso aqui é a mesma coisa que eu multiplicar por 1. Qualquer coisa multiplicada por 1 permanece ela mesma. Aí agora, ó. Vou tirar esses riscos aqui para não ficar muito rabiscado. Metro, corta com metro, a unidade. 0, 0. 0, 0, corta também. Aí a gente vai ficar com 3 dividido por 10. Vai dar 0,3 km, tá? Mesmo resultado de antes. Então, olha a praticidade disso aqui. É óbvio, eu fiz devagarinho, né, para que não ficasse confuso, mas olha, tipo, as contaradas que tu fez aqui, né,
E olha aqui, que fácil. Tipo, isso te faz economizar muito tempo numa prova, sabe? Pode vir a ser muito útil. Ó, outro exemplo agora com unidade de tempo, tá? Vamos fazer. Se eu falar para vocês assim, ó, daqui 60 segundos vou encerrar a aula. Se eu falar para vocês, daqui 1 minuto vou encerrar a aula. Mesma coisa, né, gente? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? 4 minutos vezes. Ó, o que a gente vai colocar nessa fração? Uma coisa que valha 1, né? Isso aqui, essa fração tem que ser igual a 1. Ó, olha para a unidade. A gente quer se livrar do minuto, então coloca o minuto aqui embaixo para cortar. E a gente quer manter o segundo, certo? 60 segundos, pessoal, são igual a 1 minuto, tá? Fiz essa igualdade aqui ser igual, essa fração aqui ser igual a 1. Aí, o que vai acontecer? O minuto corta com 1 minuto, vai sobrar o 4 vezes 60, que vai dar 240, e sobra a unidade de segundo. Aí, se tu for fazer esse tipo de conta e te der, sei lá, um resultado com uma aberração ali, 1 minuto ao quadrado vezes segundo, tem alguma coisa errada, tá? Tu provavelmente usou a fração errada. Então, sempre cuida. Tem que sempre sobrar a unidade certinha que tu quer converter. Aí, aqui, ó, isso aqui é muito legal. A transformação simultânea. Às vezes, tu tem lá densidade, tu tem, né, quilômetros por hora para metros por segundo, que é muito comum. Tu pode fazer tudo isso simultaneamente, tá? Aí, por exemplo, aqui, ó, 72 quilômetros. Eu vou escrever diferente, tá? Eu vou escrever 1 hora aqui embaixo. 72 quilômetros por hora é a mesma coisa que 72 quilômetros por 1 hora, tá, gente? Vou só aumentar aqui a fração, porque eu vou fazer isso aqui passo a passo. Ó, vamos começar aqui pelo quilômetro, tá? A gente quer eliminar o quilômetro. Vamos colocar aqui embaixo para cortar. E a gente quer transformar para metro. Então, vamos colocar para metro. Olhem só aqui para cima, ignorem a hora lá embaixo, que depois a gente faz. A gente já sabe que 1000 metros são iguais a 1 quilômetro. E agora sim a gente vai olhar aqui para baixo, tá? A gente quer transformar de hora para segundo. Então, vamos eliminar essa hora aqui. Então, vamos colocar 1 hora aqui embaixo. E aqui em cima, para quem não sabe, 1 hora é equivalente a 3.600 segundos, tá, pessoal? Então, vou colocar aqui em cima, ó, 3.600 segundos. Aí, o que vai acontecer? Ó? Olha aqui para cima, só para a parte de cima, para o numerador. km corta com km. 72 multiplica 1000. Vamos ficar em cima com 72 mil. Tá? Esse 1 aqui tá só dividindo, né? Então, a gente pode só ignorar ele. 1000 e 1000 dividido por 1 é a mesma coisa. E não esquece da unidade de medida. Aí agora vamos olhar só ali para baixo. Ó. Hora corta com hora. E vamos ficar só com 3.600 segundos. Aí corta aqui, ó. Esses zeros. Vamos ficar com 720. Dividido por 36. Isso aqui vai dar igual a 20 metros por segundo. Tá? Aí o que eu quero chamar atenção para vocês aqui, ó. Lá no ensino médio, eu não sei para vocês, mas eu imagino que hoje em dia ainda esteja desse jeito. Vamos olhar para essa fração aqui, ó. 720. Se eu dividir por 10 em cima e embaixo, eu fico com 72 dividido por 3,6, né? Lá no ensino médio, o que os professores faziam, para mim, pelo menos? Eles falavam assim, ó. Quando tu quiser converter de quilômetro por hora para metro por segundo, tu faz o seguinte. De quilômetro por hora para metro por segundo, tu divide por 3,6. De metro por segundo para quilômetro por hora, tu multiplica por 3,6. Aí, tipo, eu tive dificuldade em decorar essas coisas, sabe? Mas se tu decorou, pode usar isso aqui. É a mesma coisa que a gente tá fazendo, sabe? Tanto é que vocês conseguem ver aqui, ó, que a gente tá dividindo os 72 km por hora por 3,6. É exatamente isso que a gente tá fazendo, né? Só que agora tu sabe de onde isso vem, né? Se era só uma decoreba lá e teu professor não te apresentou de onde isso veio, agora tu tá sabendo, entendeu? Mas esse método aqui da unidade não tem erro, tá? Agora a gente vai pro último, que é o método do prefixo, gente. Assim, ó, pessoal, se surgir dúvida aí, ó, podem chamar, tá? Fiquem bem à vontade, eu não tenho problema nenhum em parar um pouquinho e tirar alguma dúvida. Método do prefixo, pessoal, tem o bônus e o ônus, né? O bônus é muito fácil, é muito prático esse método.
Onus tem que ter prefixo. Então, em transformações de hora para segundo, por exemplo, de segundo para minuto, não tem prefixo, né? Prefixo é o que a gente viu lá na tabela antes, o micro, o quilo, o cent, né? Aí tu tem que ter prefixo para fazer isso, tá? Então, aqui, ó, a gente quer converter 5 microcoulomb para coulomb. O micro é o nosso prefixo, tá, gente? Só para enfatizar aqui para vocês. E o coulomb é a nossa unidade, né? Aí, o que a gente tem que fazer? Ó? O micro, se a gente for lá na nossa tabelinha, ele vale vezes 10 na menos 6. Então, a gente tem que 5 microcoulomb. Um coulomb é 5 vezes 10 na menos 6 coulomb, tá? Deu, tá feito, só isso. É muito bom esse método, né? Tá. Vamos agora fazer esse exemplo aqui, ó. 350 ml, mililitro para litro. Aí a gente vai ficar com 350. O mili é vezes 10 a menos 2. Só olhar lá na tabelinha se tu ainda não decorou, mas isso tu vai decorar conforme o tempo. Certeza. Aqui, ó, 7 quilogramas. O quilo é 7 vezes 10 na 3 gramas, né? Ou 7.000 gramas também, se tu quiser escrever. Megahertz, ó, pessoal, mega vezes 10 a 6, 105,6. Tu viu que eu tô substituindo? Eu simplesmente tô substituindo o símbolo pelo valor do prefixo. É só isso, tá? Aí agora, vamos para um exemplo mais interessante. Que é quando a gente sai de uma dimensão, né, e passa a trabalhar com duas, tipo, exemplos de área, por exemplo. Ó, muita gente... Eu vou fazer aqui do jeito errado, tá? Pra vocês verem um erro muito comum que acontece, mas tá errado o que eu vou fazer agora. Muita gente pensa assim, ó. Se eu quero converter 7 centímetros quadrados para metro quadrado, o Czinho é cent, é vezes 10 na menos 2. Eu vou colocar aqui e vou colocar aqui metro quadrado. Gente, isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado porque assim, ó, você tem que ter em mente que não é só o metro que tá ao quadrado. É o C e o M. O centímetro todo tá ao quadrado, tá? Então, o jeito certo de vocês fazerem isso aqui seria o seguinte, ó. Vocês fazem assim, ó, 7. Todo o cent, inclusive, também tá ao quadrado. 10 na menos 2, metro. Tudo isso tá ao quadrado, tá? Aí aqui vocês teriam que usar as propriedades que foram vistas na aula anterior, né? Propriedades de potências e tudo mais. Aí aqui, por exemplo, ó, esse menos 2 vai multiplicar com esse 2 que tá aqui fora. E aqui a gente vai ter um metro quadrado. Aí a gente vai ficar com 7 vezes 10 na menos 4 metro quadrado, tá? Essa aqui é a resposta certa, tá, gente? É só lembrar, ó, não é só o metro que tá ao quadrado. O Czinho, o prefixo, também tá ao quadrado. Lembrando disso, você não erra mais. Aí aqui, ó. Aqui a gente tem 1 centímetro. Isso aqui é igual a 1 vezes 10 na menos 2 metros, tá? Só tá substituído aqui, ó, o Czinho por 10 a menos 2. Aí, se a gente tivesse, ó, 1 centímetro quadrado, o que ia ter? 1, só copiei ali, isso aqui tudo ia estar ao quadrado, tá, gente? Daí a gente ia ter vezes 10 na menos 2 metros, tudo isso ao quadrado, tá? Se a gente tivesse 1 centímetro cúbico, por exemplo, aí a gente ia ter 1 multiplicado por vezes 10 na menos 2 metros, tudo isso aqui elevado ao cubo, tá bom? É aqui, ó, só resolvendo, né? Isso aqui vai ficar 1 vezes 10 na menos 4 metros quadrados. E isso aqui vai ficar 1 vezes 10 na menos, ó, 3 vezes menos 2, menos 6 metros cúbicos, tá? Aqui tu tá trabalhando em 2 dimensões, né? Uma determinada área, e aqui um determinado volume. Opa, 3 dimensões, não 4. Tá? Então, eu usei esse exemplo aqui para finalizar, assim, quando vocês estiverem em volume e áreas, né? Não esqueçam que o prefixo também está elevado ao quadrado. Ok. Vou voltar ali para os slides. E agora a gente já vai para o segundo conteúdo, pessoal. Se ficou alguma dúvida, podem mandar, tá? Fiquem bem à vontade quanto a isso. Se não ficou, vamos já passar para a anotação científica, tá? Bom, pessoal, eu queria que você soubesse, né? Provavelmente vocês já sabem que na física
existem umas constantes assim que são ou muito grandes ou muito pequenas, né? Valores grandes demais ou pequenos demais. Então, aqui, ó, eu trouxe a velocidade da luz, né? 299.792.458 metros por segundo. Imagina ter que fazer um cálculo que vai envolver essa constante e tu ter que ficar repetindo, sabe? Isso na conta. Isso é inviável, né? Isso é muito maçante. E não necessariamente só no papel, até na calculadora, isso seria horrível de se fazer. E o que a gente faz? A gente utiliza a notação científica, que nada mais é do que uma linguagem para te abordar esses números muito grandes ou muito pequenos de uma forma mais compacta, que vai ser acessível assim para qualquer pessoa fazer esses cálculos, tá? Aí aqui, ó, pessoal, a gente pode aproximar esses 299 milhões de 300 milhões, né? E a gente vai ver daqui a pouco alguns exemplinhos, a gente pode escrever dessa forma simples aqui, a velocidade da luz no vácuo, ó, 13 vezes 10 na 8 metros por segundo, tá? Então, tu imagina, né, ou tu escreve isso, ou tu escreve isso. É óbvio que isso aqui é muito mais compacto e facilita muito a nossa vida. Ó, outra constante bem pequena, né, que é a carga elementar, utilizada em inúmeros cursos, não só na física, né, a carga elementar. Eu me dei o trabalho de escrever aqui com esse monte de zero, porque eu nem tinha nem tinha ali quando pesquisava no Google, né? Então aqui tem 18 zeros, pessoal, 18, sabe? Então é muito mais fácil escrever simplesmente como 1,60 vezes 10 a menos 19. É muito mais tranquilo. Eu trouxe esses exemplos só para vocês verem, assim, que existe a necessidade, né, de uma linguagem que trate desses valores muito grandes ou muito pequenos. Agora vamos para alguns exemplos. Tá, pessoal. Vamos supor que a gente tem um número aqui, vou colocar aqui, ó, 89 milhões, tá? E a gente quer escrever isso aqui em notação científica. Eu vou chamar esses 89 milhões aqui de A, tá bom? E a gente quer reescrever esse número A como... Vou pegar o preto aqui que fica melhor. Como um número N vezes uma base 10 elevado a um determinado expoente, que eu vou chamar aqui de Nzinho, tá? Parece complicado isso aqui, mas não é, tá? Já vou explicar para vocês. Esse N maiúsculo aqui, ó, ele tem que ser um valor maior ou igual a 1 ou menor do que 10. Tipo, 1, 2, 2,5, 3,4, sabe? 9,99. Qualquer número maior ou igual a 1 ou menor do que 10. E esse nizinho aqui, ele pode ser positivo ou negativo, como a gente vai ver a seguir, tá? Então, vamos fazer esse exemplo. Deixa eu só dar uma F11 aqui para ficar melhor. Vou apagar isso aqui para não ficar tanto risco. Tá. Aí, ó, o que a gente começa fazendo? A gente começa colocando a vírgula no lugar certo. Aí vocês podem perguntar, que vírgula? Esse número não tem vírgula. Pessoal, quando tiver um número muito grande que não tem vírgula, a vírgula vai estar sempre aqui, ó. No último algarismo, tá? Aí vocês começam contando. Vamos contar e vamos colocar... Se a gente colocar a vírgula aqui, ó, pessoal, 89 é um número menor que 10? Não, né? Não tá nesse critério aqui, ó. Então, a gente não pode colocar vírgula aqui. A gente tem que colocar a vírgula aqui, ó. 8,9, sim, ele é maior que 1 e menor do que 10, tá? Então, a gente vai ter que ver quanto vamos ter que andar, digamos assim, né? Até chegar lá. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, tá, pessoal? Então, a gente vai ter aqui, ó, que 89 milhões pode ser escrito como 8,9 vezes 10 na 7. O expoente aqui vai ser positivo, tá? E por quê? Porque, ó, a nossa vírgula estava aqui primeiro, e a gente moveu ela para cá, né? A gente moveu ela para esquerda. Então, se tivesse ido para a direita, a nossa vírgula, a gente pode assimilar que daí o nosso expoente teria diminuído, né? Seria negativo nesse caso. Então, aqui, ó, vocês sempre olhem o que acontece com a vírgula, e aí vocês vão poder dizer o que acontece com o expoente, tá?
Se a tua vírgula for para direita, o teu expoente vai diminuir. Isso aqui, ó, sempre lembra disso aqui. Direita diminui, que daí é muito difícil tu se perder. E para a esquerda, aumenta, simplesmente. Tá? Vamos fazer mais uns exemplos aí para ver se isso fica bem fixado. Vamos fazer agora um número muito pequeno, ó, 0,000000781. Já sabem, né? Temos que mover a vírgula de forma que o nosso 781 aqui vai ficar maior do que 1, ou igual, e menor do que 10, né? Então, vamos mover uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6, 7 vezes, pessoal. Chegou aqui, ó, 7,81, né? É um número que está entre 1 e 10. Tá, daí isso daqui vai dar 7,81 vezes 10. Aí agora aqui, ó, a questão, ó, positivo ou negativo? A vírgula, pessoal, foi para a direita ou foi para a esquerda? Foi para a direita, né? Saiu daqui, chegou aqui, ó. E direita diminui o expoente. Por que eu digo diminui, gente? Aí vocês podem pensar, diminui do quê? Ó, esse número aqui, ó, vou até repetir esse número aqui embaixo, ó. Todo número, vou colocar um outro mais curto, ó. Todo número que tá escrito assim, eu posso escrever ele como vezes 10 na zero, tá? Porque isso aqui, ó, 10 na zero é 1, tá, gente? Então diminui daqui, ó, nesse caso aqui, se a vírgula for para a direita, vai 2 vezes, né? Vai ficar 2 menos, vai ficar 0 menos 2, tá? Diminuiu 2 unidades do expoente. Vamos fazer outro exemplo para ver se isso fica mais claro. E daí, se vocês tiverem dúvida, me perguntem, que eu posso fazer mais algum, tá bom? Vamos fazer um exemplo bem curto, ó. 0,0075 vezes 10 na menos 2. Ó, esse aqui foi o número que foi te dado, e tu tem que colocar isso aqui em notação científica. Tu pode fazer isso de duas formas. Tu pode já ir descontando desse menos 2, né? Porque nesse caso vai para a direita e vai diminuir do menos 2. Ou tu pode ainda só ignorar esse 10 a menos 2, que é basicamente a gente tá fazendo a mesma coisa, mas passo a passo, e depois usar as propriedades de potência. Então tu pode fazer aqui, ó, 1, 2, 3 casas, vai andar. Então a gente vai ficar com 7,5. Direita diminui, vezes 10 na menos 3, andou 3 casinhas, né, pessoal? Vezes 10 a menos 2. Só copiei o menos 2 aqui do lado. E agora tu utiliza as propriedades, né? Nesse caso, tá multiplicando, tu soma os expoentes, tu vai ficar menos 3 mais menos 2. Só cuida pra não te confundir. 7,5 vezes 10 na menos 5, tá? Porque é mais menos 2. Então, pessoal, da minha parte seria isso. Se tiverem dúvidas, podem perguntar aí no chat. E também, se tiver alguém tímido aí que ficou com alguma dúvida, né? Pode chamar lá nas redes sociais do PET, eu estou à disposição para esclarecer aí qualquer coisa que tenha ficado para trás, tá bom? Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Lembrando, pessoal, que essa aula está sendo gravada e assim que a gente tiver o vídeo em mãos, a gente vai colocar lá no YouTube, para quem não pôde ver. Eu queria agradecer mais uma vez por vocês que vieram hoje, né? Como eu já disse, sempre a gente tem a expectativa que a partir da segunda aula o pessoal vaze, né? Então, quem apareceu aqui é porque está interessado, está gostando do conteúdo e pode ter certeza que vai ser importante para vocês no início agora, tá? Espero que vocês venham na nossa última aula, sexta-feira, mesmo horário, 5h30. Uma hora antes a gente vai disponibilizar o link também. E da minha parte é isso. Mais uma vez, se alguém tiver alguma dúvida aí, só botar no chat. Se quiser entrar em contato com nós lá no Insta do Pet Física também, pode ficar à vontade. E é isso aí, pessoal. Não sei se o Eduardo quer falar mais alguma coisa. O Dani. Eu quero só agradecer aí todo mundo. Quero agradecer muito pela presença de vocês. É muito bom estar dando aula para bastante gente, né? E é isso, pessoal. Um abração para vocês. Só lembrando que na sexta-feira a aula vai ser apresentada pelo Dani, que está escondidinho aí no chat, está com a câmera desligada. E também nós vamos ter uma outra colega, a Ana, que vai estar dando uma aula sobre vetores. Então, se vocês têm dúvidas sobre o que é um vetor, ou se nem estudaram vetor no ensino médio, que foi o meu caso, venham aí para a nossa terceira aula, que a gente vai falar basicamente sobre vetores, tá?
Então é isso aí, abraço pessoal e até a próxima.